Assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, em dezembro de 94, é claro, o primeiro mês não comecei a trabalhar, mas logo em seguida, eu consegui, através de um amigo, eu consegui um trabalho onde eu fui ajudar a trabalhar em limousine, atendendo primeiramente dentro do escritório, ajudando na parte contábil e a administração para eles. Depois, logo, peguei carteira de motorista aqui e comecei a dirigir limousine. E era interessante porque a gente, naquela época, tinha aquelas grandes limousines, né, que quase hoje não se vê tanto, mas naquela época era muito comum ter a stretch limousine. Cabia 10 pessoas, 12 pessoas, tinha às vezes umas com 14, mas em geral a maior era em torno de 10, 12 pessoas que a gente botava dentro da limousine no famoso Lincoln Town Car. Os antigos sabem exatamente o que eu estou falando. Mas eu comecei então a trabalhar, né? Trabalhei uns 4, 5 anos enquanto estudava, porque ficava mais cômodo. Às vezes eu tinha aula de manhã, às vezes tinha aula à tarde, às vezes tinha aula à noite. Então eu acomodava melhor os meus horários trabalhando com limousine. Também trabalhei no aeroporto em 95 para uma empresa chamada Argenbright, que fazia segurança para Delta. E era interessante que a gente ia lá naqueles tratorzinho, quase que embaixo do avião, chegava lá e levava as cartas do correio, uns pacotinhos assim, botava dentro de umas caixas e tal, e botava naqueles pequenos containers, e aqueles containers iam direto para dentro do avião. É muito interessante imaginar que desde aquela época, né, a gente já trabalhava lá no aeroporto e via algumas coisas acontecendo no aeroporto que, para mim, que tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos, era muito interessante ver os baita daqueles aviões e coisas assim. É uma das coisas interessantes que eu lembro quando eu estava trabalhando no aeroporto. A gente pegava as correspondências, né, dentro de umas caixinhas especiais e tal, no prédio do correio e levava para dentro dos aviões. E, eu trabalhei em diversos horários lá, mas eu lembro uma vez que eu chegava sempre às 2 horas, trabalhava à tarde, estudava de manhã, trabalhava às 2 horas da tarde, tinha que chegar lá. Mas exatamente às 2 horas da tarde saía o avião Concorde. Naquela época, o avião Concorde era eu acho que é o avião mais rápido que existiu carregando passageiros. Ele fazia mais que 2.000 quilômetros por hora. Eu lembro que o percurso que ele fazia, eu acho, de Nova York para Londres era em torno de 3 horas e meia, o que normalmente demora 6 horas e pouca, 7 horas. Ele fazia pela metade do tempo e era bem interessante. E uma das coisas que eu sempre lembro é que quando a gente chegava em torno lá 5 para as 2 horas, né, para começar a bater o ponto, a gente ouvia o avião Concorde cruzando assim na nossa frente, porque ele saía de uma pista especial, fazia um barulheiro, tudo que é carro no estacionamento, estourava os alarmes, era muito louco aquilo. Então, não tinha como não perceber aquele barulhão dele, muito mais forte que qualquer outro avião. Então, aquilo foi uma coisa que me chamou a atenção desde aquela época. Eu acho que ele foi aposentado em 2003, não tenho certeza. Começou em 1976, uma coisa assim, e foi aposentado em 2003. Se não me falha a memória, e os locais que usavam ele eram o Air British e o Air France. Bom, anyway, mas é só uma recordação assim dessa minha jornada de trabalhos diferenciados. Uma das coisas que eu quero dizer aqui também, teve uma época que eu trabalhei de engraxate. Eu acho que foi uma das piores, um dos piores trabalhos para mim. Não em si, não o trabalho em si, por favor, não vão aí me entender mal, mas é que o que aconteceu foi que, geralmente, naqueles lugares, como se fosse uma lojinha onde você ia lá e entregava sapato, eles consertavam e ao mesmo tempo você engraxava o sapato, tem aquela cadeira especial de engraxate, só que ela é alta, né? Mas não é tão alta assim. Então a pessoa senta ali e você, que é o engraxate, fica fazendo ali. Só que como eu sou um cara alto, eu tinha que ficar curvado com as costas, por favor, socorro. Minhas costas, chegava no final do dia, tinha que ficar lá 10, 12 horas engraxando o sapato. E eu,
cheguei a trabalhar só uma semana, depois disso não aguentei mais de tanta dor nas costas, foi terrível para mim. Mas uma coisa interessante é o seguinte, eu tinha 2 pessoas, eu e uma outra pessoa, e o outro rapaz que trabalhava lá era bem baixinho, ele ficava em pé fazendo o negócio assim, né, e eu curvado ali. Ele olhava para mim assim como que diz: "Aham, viu? Que nem sempre ser alto é a melhor vantagem". Olhava para mim como se tivesse: "Ah, qual o problema? Tá com problema aí? Tô tranquilo aqui". E eu sempre, me lembro dele, nesta era perfeito para ele por causa da altura dele, mas para mim foi um desastre.